Léo, queres ir à praia? Está ganda dia de sol. Epá, adorava, mas não posso, tenho de trabalhar. Tu trabalhas o dia todo. Anda, mas é à praia, vá lá. Oxalá pudesse ir, mas não dá mesmo. Pois, estes vídeos do Portuguese with Leo não se fazem sozinhos, não é? Olá e bem-vindo de volta ao Portuguese with Leo e a mais uma lição rápida de português. Conseguiste perceber tudo aquilo que foi dito na introdução? Conheces o significado das expressões ganda, epá, mas é, vá lá, oxalá, não dá e não é? São pequenas palavras e expressões que usamos a toda a hora em Portugal e que têm significados muito próprios. E hoje vou ensinar-te a usar essas palavras e expressões para falares mais como um português nativo. E antes de começarmos, na descrição podes descarregar um PDF gratuito para consolidares tudo aquilo que vais aprender neste vídeo. No PDF vais encontrar explicações detalhadas do significado destas palavras e expressões, frases do dia-a-dia em que elas são utilizadas e ainda exercícios para consolidares tudo o que vais aprender hoje. 1. Queres ir à praia? Está ganda dia de sol. Começamos com o adjetivo grande, que normalmente significa algo de dimensões maiores que o normal, ou seja, big em inglês. Por exemplo, uma casa grande. No entanto, na sua utilização mais coloquial, o adjetivo grande é usado como sinónimo de muito bom, excelente, fantástico, ou seja, algo muito positivo ou de boa qualidade. Por exemplo, ontem comi um grande pastel de nata. Repara que nestas situações a palavra grande vem sempre antes do substantivo. Grande pastel de nata. Se dissermos ontem comi um pastel de nata grande, estamos apenas a dizer que era grande em tamanho, mas não necessariamente em qualidade. Outra coisa a notar é que na fala mais coloquial e mais jovem, diria que dos 40 anos para baixo, temos tendência a transformar a palavra grande em ganda e a omitir o artigo definido. Ou seja, ontem comi um grande pastel de nata transforma-se em ontem comi ganda pastel de nata. 2. Epá, adorava, mas não posso, tenho de trabalhar. Passando à palavra epá, ou simplesmente pá, vou explicar de forma mais resumida, porque já tenho um vídeo a falar sobre esta palavra em mais detalhe que podes encontrar aqui e na descrição. Basicamente, usamos a palavra pá, ou epá, de duas formas principais. Como forma de nos referirmos à pessoa com quem estamos a falar ou para chamar a sua atenção. Nestas situações, usamos pá e não epá. Por exemplo, então pá, tudo bem contigo? A segunda situação é como interjeição quando estamos a pensar naquilo que queremos dizer e nestas situações usamos mais o epá. Por exemplo, epá, não tenho a certeza. 3. Tu trabalhas o dia todo. Anda, mas é à praia, vá lá. Passamos agora ao mas é e ao vá lá. A expressão mas é sempre usada no imperativo como forma de reforçar uma ordem ou uma sugestão, normalmente quando essa ordem ou sugestão é o contrário daquilo que a pessoa está a fazer. De certa forma, é o equivalente ao inglês do this instead. Por exemplo, se tivermos um amigo pouco saudável e que está sempre a comer doces, podemos dizer-lhe: João, larga os doces e come, mas é uma salada. Ou então o pai de um filho que deveria estar a estudar para os exames. Em vez de jogares videojogos, vai mas é estudar. A utilização mais famosa desta expressão é a frase vai mas é trabalhar, que vem do grupo de comédia Os Contemporâneos, de 2008, em que o ator Nuno Lopes interpretava o personagem O Chato, que era um homem muito estranho e muito chato, que andava pela rua a mandar as pessoas ir trabalhar. Escuta, vai mas é trabalhar, ó. Vai mas é fazer qualquer coisa de útil para a sociedade. Quanto à expressão vá lá, esta também é usada no imperativo, mas em vez de ser usada para ordens ou sugestões, é mais usada para pedidos, normalmente acompanhada de um franzir de sobrancelha e das mãos em posição de reza. Vá lá! É a versão portuguesa do pretty please. Para além do vá lá, muitas vezes usamos apenas o lá com o verbo do pedido que estamos a fazer no imperativo. Por exemplo, deixas-me usar o teu telemóvel? Não.
Deixa lá. Queres ir passear comigo? Não. Anda lá. O que é que o Miguel te contou? É segredo. Conta lá. Diz lá. 5. Oxalá pudesse ir, mas não dá mesmo. A nossa quinta expressão é Oxalá, que é uma expressão que vem do árabe, Inshallah. que é equivalente ao espanhol Ojalá e que usamos para exprimir um desejo. Em inglês, a melhor tradução é Hopefully. Esta expressão pode usar-se de duas formas. Ou como palavra isolada, para reforçar que desejamos o mesmo que a outra pessoa, espero que hoje faça bom tempo, Oxalá. Ou então numa frase completa, sendo que nesta situação vem sempre no início da frase e o verbo que vem a seguir vem sempre no conjuntivo. Por exemplo, Oxalá o Benfica ganhe o campeonato. 6. Mas não dá mesmo. Quanto à expressão não dá, aqui usamos o verbo dar como forma de dizer que algo é ou não possível. Quando dá é porque é possível e quando não dá é porque não é possível. Se quisermos colocar um verbo a seguir, como por exemplo na frase hoje não é possível ir à praia, então temos de usar a preposição para. Hoje não dá para ir à praia. E tu? Dá para pôres um gosto neste vídeo ou não dá? 7. Pois, estes vídeos do Português with Leo não se fazem sozinhos, não é? Finalmente temos o não é? Esta expressão usa-se no final de uma pergunta à qual normalmente já sabemos a resposta, mas ainda precisamos da confirmação da outra pessoa. É equivalente ao inglês right, ao alemão ora, ao italiano vero, ao francês n'est-ce pas ou ao espanhol no. Por exemplo, hoje é sábado, não é? Num registro um pouco mais de calão, até existe quem transforme esse não é em né. Por exemplo, hoje é sábado, né? Pessoalmente não acho muito elegante, por isso não te recomendo usares o né. Usa o não é. Espero que tenhas gostado deste vídeo, cujo tema foi decidido pelos meus patrons e aos quais eu agradeço o seu apoio todos os meses. Se também tu quiseres apoiar o Portuguese with Leo e ter acesso a conteúdos exclusivos, tais como o meu podcast exclusivo, uma videochamada de grupo mensal para praticar português, a comunidade Portuguese with Leo no Discord e ainda poder de voto em futuras lições como esta, clica no link na descrição e aproveita o desconto de 15% na inscrição anual no Patreon. E não te esqueças de descarregar o PDF desta lição para consolidares tudo aquilo que acabaste de aprender, com alguns exemplos de frases do dia a dia e ainda exercícios. Obrigado e até à próxima.